Oi, meu nome é Eduardo e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre calorimetria. Bem, o que é calorimetria? Calorimetria é a parte da física que estuda os fenômenos de troca de calor entre os corpos. E aí, para a gente entender bem o que é calorimetria, é necessário antes entender o conceito de calor. Bem, o calor ele é definido como energia térmica em trânsito. O que significa isso? Bem, a energia térmica é a energia cinética das moléculas, ou seja, é a energia que causa o movimento das moléculas. A gente não consegue ver, mas na verdade todas as moléculas que estão ao nosso redor estão vibrando, elas estão tremendo. E a energia que está associada com esse movimento é a energia térmica. Bom, como eu disse, o calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, a gente só pode conceber o calor passando de um corpo para o outro. A gente não pode pensar, por exemplo, na quantidade de calor que está contida em um corpo. Então, é basicamente isso. Como o calor é uma forma de energia, a gente representa ele em joules, né, que é a unidade padrão aí para energia. Só que na calorimetria especificamente, a gente usa a unidade de calor da caloria. E aí eu digitei aqui a relação aproximada entre uma caloria e os joules, né? Então uma caloria vale aproximadamente 4,18 joules. Só que quando vocês forem fazer uma questão Enem, por exemplo, é bem provável que isso seja um dado, né? Eles digam quanto que vale uma caloria em joules. E aí, com relação à propagação do calor, é importante a gente entender que o calor sempre vai se propagar do corpo mais quente para o corpo mais frio. E eu tentei separar alguns exemplos aqui para a gente poder compreender isso bem. Quando você segura, como está nessa imagem da esquerda, um copo de coca bem gelado que acabou de sair da geladeira, você vai sentir frio na sua mão. Por que é esse frio? Porque o calor está passando da sua mão para o copo de Coca-Cola. Por quê? Aquele copo de Coca-Cola que acabou de sair da geladeira está mais frio que a sua mão, está numa temperatura mais baixa que a sua mão. E o contrário vai acontecer nessa imagem da direita aqui, né? Acredito que ou boa parte das pessoas que estejam vendo essa aula já tenham ido à praia, ou tenham pelo menos tido a oportunidade de pisar em algum tipo de areia. Todo mundo sabe que quando você pisa meio-dia, 1 hora, está muito quente. Por quê? Porque aquela areia ali ela ficou absorvendo calor o dia inteiro, calor do sol, e ela está numa temperatura muito mais alta que seus pés. Então quando você pisa descalço sobre a areia, como aquela areia está numa temperatura mais alta, você vai receber o calor daquela areia. Beleza? Bom, o calor ele recebe duas classificações distintas, mas essa classificação está atrelada ao calor que vai ser recebido ou que vai ser cedido por um corpo. A gente pode falar de calor latente e de calor sensível. Bom, o calor sensível é aquele que está sendo recebido por um corpo que não está mudando o seu estado de agregação. O que é estado de agregação? É o estado da matéria, sólido, líquido e gasoso. Quando um corpo não está mudando o seu estado de agregação e recebe calor, ele vai variar a sua temperatura. Só para lembrar que quando um corpo é composto por uma substância pura, ou seja, por uma substância só, e ele está mudando de estado de agregação, o que vai acontecer é que a temperatura dele vai se manter constante. Por exemplo, a água. Quando a água está entrando em ebulição, quando a água está evaporando, ela fica a 100 graus Celsius até que toda a água tenha evaporado. E o mesmo vale para o gelo, que se torna água a 0 graus Celsius. E aí, o calor sensível a gente pode ver aqui nessa imagem da direita, né? Que tem um balde com água. Se a gente deixar esse balde com água aqui, vamos supor que ele é de plástico, mas vamos supor que ele fosse metálico, e a gente deixasse ele em cima do fogão, esquentando lá na chama do fogão. O calor que essa água está recebendo ia ser classificado como calor sensível. Por quê? Porque ele estaria provocando um aumento de temperatura dessa água. Por outro lado, a gente tem o calor latente. O calor latente é aquele que é responsável por provocar uma mudança de estado físico, tá? Uma determinada substância pura. E se for uma substância pura, a temperatura vai se manter constante enquanto ela estiver recebendo calor latente. É importante a gente entender também que se for uma mistura, ou seja, se tiver mais de uma substância pura ali no meio, aquilo pode receber calor latente e mudar a temperatura. Então o conceito é, calor sensível é aquele que provoca a mudança de temperatura, mas não a mudança de estado de agregação. O calor latente é aquele que é recebido ou cedido quando está ocorrendo uma mudança de estado de agregação. Então se você olhar, por exemplo, para um líquido que está se tornando sólido, o calor que ele está perdendo é calor latente. Ou se a gente olhar para um sólido que está derretendo, ele pode ser uma substância pura, pode ser mistura, pode ser o que for. Ele está recebendo calor latente, ele está derretendo. E na calorimetria, uma coisa muito importante é o chamado calor específico. O calor específico ele é uma constante,
ou seja, ele é determinado geralmente por experimentos, e ele é específico de cada material, ou seja, o vidro tem um calor específico, como o ferro tem outro, como a água tem outro, como, por exemplo, o gesso tem outro. O calor específico mede a quantidade de calorias que 1 grama de um determinado material tem que receber para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius, beleza? Então, o calor específico está medindo mais ou menos a dificuldade que a gente tem em aumentar a temperatura de um determinado material. Aqui embaixo tem uma imagem do ouro justamente porque os metais tendem a ter um calor específico muito baixo. O que isso significa? Isso significa, basicamente, que a gente tem que ceder muito pouca energia para os metais para que a temperatura deles varie. Beleza? Por quê? Porque o calor específico mede justamente a quantidade de calor que a gente tem que ceder para o material para que a temperatura dele varie. Se o calor específico é alto, tem que ceder muita energia para que aquele pedaço de material, aquela massa ali, varie uma determinada temperatura. E se um calor específico for mais baixo, a gente tem que ceder menos energia para que a mesma massa tenha a mesma variação de temperatura. E aí, conhecendo o calor específico, a gente pode chegar numa das partes mais importantes da calorimetria, que é a equação fundamental. Essa equação fundamental, ela é uma lei matemática que vai expressar a relação entre a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, a sua massa e a variação da sua temperatura. E aí, os cientistas antigos, eles perceberam por meio dos experimentos deles que a quantidade de calor que um corpo recebe, ou que um corpo libera, é diretamente proporcional à sua massa e à variação de temperatura que ele sofre. Agora, na física, na matemática, quando a gente disser que uma coisa é diretamente proporcional à outra, significa que essa primeira coisa é igual a outra coisa multiplicada por uma constante, tá? A gente tem aqui desse lado, do lado esquerdo, a quantidade de calor, tá? Isso aqui é a quantidade de calor recebida ou cedida pelo corpo. E como a gente disse, ela é diretamente proporcional à massa, que está representada pela letra m, e a variação de temperatura, que está representada por isso aqui, delta, θ. E aí, como eu disse, como elas são diretamente proporcionais, tem que ter uma constante. E a constante da equação fundamental da calorimetria é justamente o calor específico. Então, se você pegar um corpo e você tiver a massa dele, o calor específico do material do qual ele é composto e a variação de temperatura dele, a gente consegue descobrir a quantidade de calor que ele cedeu ou que ele recebeu. Bom, eu separei um exercício para a gente poder entender mais ou menos como que o calor específico é cobrado nas questões. Todo mundo que está vendo esse vídeo, ou boa parte das pessoas que estão vendo esse vídeo, devem conhecer essa bolsa aqui, a bolsa de água quente. Bom, quem gosta de futebol, quem gosta de vôlei, dos esportes aí no geral, acho que até mesmo quem não gosta, já deve ter tido que usar essa bolsa pelo menos uma vez, porque estava com dor em algum lugar, enfim. E vamos supor que você está na sua casa e que a sua perna está doendo, ou que você dormiu mal e está com torcicolo, acordou com torcicolo. E você vai usar essa bolsa para aliviar a sua dor. Aí você vai encher a bolsa e você vê que o volume dela, você vê na própria bolsa que o volume é de 330 ml. Ela cabe 330 ml de água. E a temperatura da água que está saindo da sua torneira é 25 graus Celsius. Só que você quer aquecer essa água até a temperatura de 50 graus Celsius, para ficar agradável, para relaxar os músculos do seu pescoço. Aí agora, o que a gente quer é determinar a quantidade de energia, a quantidade de calor que essa água vai ter que receber para que ela possa ir de 25 graus Celsius a 50 graus Celsius. Tá? E aí a gente vai usar justamente o quê? Essa ferramenta que a gente acabou de aprender, que é a equação fundamental da calorimetria. Só que aí, para a gente empregar essa equação, a gente tem que ter a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Bom, o calor específico da água é um dado dessa questão, tá? E aí agora vamos partir para o cálculo da massa, né? A gente recebe aqui o volume da água. A gente tem aqui o volume da água e a densidade da água aqui embaixo. E o volume e a densidade permitem que a gente calcule a massa. E aí esse cálculo está expresso aqui. A massa é igual a densidade vezes o volume. Então a gente multiplica a densidade pelo volume e encontra que a massa de água é 330 gramas. Agora a gente já tem a massa, já tem o calor específico, só falta a variação de temperatura. Bom, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, o que vai dar 25 graus Celsius. Aqui embaixo, 25 graus Celsius, beleza? Agora que a gente tem a massa, o calor específico e a variação de temperatura, a gente já pode determinar a quantidade de calor que essa massa de água vai receber. E aí os cálculos estão expressos aqui. Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura.
a gente multiplica todos esses números e vai dar 8.250 calorias. Se você quiser, faça a conta na sua casa para conferir se está certo. Bem, agora a gente chega em um outro conceito muito importante da calorimetria, que é a capacidade térmica. Na verdade, a gente pode pensar na capacidade térmica como uma coisa muito semelhante ao calor específico, tá? Porque ela também vai relacionar a quantidade de calor que tem que ser recebida por um corpo com a variação de temperatura. Só que diferente do calor específico, a capacidade térmica ela não é específica só de cada material, ela é específica dos corpos em si. Por exemplo, se a gente pegar um cubo de gelo de 100 gramas e um outro cubo de gelo de 2 kg, vamos supor que exista um cubo de gelo de 2 kg. O cubo de 100 gramas e o cubo de 2 kg têm o mesmo calor específico, porque os dois são feitos de água. Porém, o cubo de 100 gramas vai ter uma capacidade térmica diferente da capacidade térmica do cubo de 2 kg. Deu para entender? E por que isso? Porque, na verdade, a capacidade térmica de um corpo é definida como produto do calor específico do material do qual ele é composto pela sua massa. Então, quanto maior é a massa de um corpo, maior é a sua capacidade térmica. E bem, essa definição matemática está aqui embaixo, né? Capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico, mas outra maneira de representar a capacidade térmica é essa aqui, né? É a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. O que a gente percebe? Que quanto maior é a massa de um corpo, maior é a sua capacidade térmica, ou seja, mais energia aquele corpo tem que receber para variar a mesma temperatura que um outro corpo da mesma do mesmo calor específico. É muito fácil perceber isso quando a gente pensa, por exemplo, naquele exemplo mesmo dos cubos de gelo. Vamos supor que a gente quer derreter um cubo de gelo de 100 gramas e outro de 2 kg. E aí a gente pega e vai botar eles sobre uma colher em cima do fogão, tá? O de 100 gramas. O de 100 gramas vai levar um determinado tempo para derreter. Só que aí a gente pega o cubo de gelo de 2 kg e bota ele dentro de uma panela. O tempo que ele vai levar para derreter é muito maior, apesar de que o fogão vai ceder a mesma energia na mesma quantidade, nos mesmos intervalos de tempo, ou seja, a potência do fogão vai ser constante. Como a capacidade térmica tem essa definição do calor específico vezes a massa do corpo, a gente pode meio que fazer uma outra equação fundamental da calorimetria usando a capacidade térmica, né? Bom, vocês lembram que pela equação fundamental da calorimetria, a quantidade de calor é igual a massa vezes a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, na verdade, nessa nova equação fundamental vai ter exatamente isso aqui. A quantidade de calor vai ser simplesmente igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Beleza? E aqui eu separei um exercício da prova da UERJ de 2013, que fala um pouco sobre capacidade térmica. Considere duas amostras, x e y, de materiais distintos, sendo a massa de x igual a 4 vezes a massa de y. As amostras foram colocadas em um calorímetro e, após o sistema atingir o equilíbrio térmico, determinou-se que a capacidade térmica de x corresponde ao dobro da capacidade térmica de y. Admita que Cx e Cy sejam os calores específicos de x e y, respectivamente. A razão de Cx por Cy é dada por... Bem, alguns de vocês devem ter notado aqui o calorímetro, né, a palavra calorímetro, e se vocês não souberem o que é ou não se lembrarem o que é, eu vou falar sobre isso mais tarde no vídeo. Mas o que a gente vai usar para resolver essa questão aqui? A gente vai usar, basicamente, aquela expressão de que a capacidade térmica é igual ao produto da massa pelo calor específico, e a gente vai usar essa massa, que foi essa relação entre as massas que foi dada essa relação entre as massas que foi dada pra gente, e essa relação entre as capacidades térmicas. Bem, aqui tem os dados, aqui tem aquela relação entre a capacidade térmica, a massa e o calor específico, e aí agora vamos para as contas. A gente sabe que a capacidade térmica de x é igual ao dobro da capacidade térmica de y, que é o que está escrito aqui. E o que a gente faz agora? A gente vai substituir, né? A capacidade térmica de x é igual a massa de x vezes o calor específico de x, que é igual a 2 vezes a massa de y vezes o calor específico de y. E aqui a gente vai aplicar aquela relação entre as massas, né? Vai substituir massa de x por 4 massa de y, né? Que a gente vai tirar isso daqui, ó. Vim para cá. Perdoe minha seta. 4 massa de y vezes o calor específico de x é igual a 2 vezes a massa de y vezes o calor específico de y. E agora o que a gente vai fazer? A gente quer saber Cx dividido por Cy, a gente joga Cy para cá, para esse lado dividindo,
e joga 4my para cá, também dividindo. E a gente vai ter que Cx dividido por Cy é igual a 2my dividido por 4my. E aí a gente vai achar, por fim, que Cx dividido por Cy é igual a 1 sobre 2. Então o gabarito é a letra B. Bem, como eu disse para vocês, agora eu vou falar um pouco sobre o calorímetro. Todos vocês já devem lembrar mais ou menos da física aí, essa coisa do ideal, né? Na física, às vezes, a gente fala do plano ideal, que é o plano sem atrito, da polia ideal, que é a polia sem atrito, e aí o calorímetro também é uma dessas coisas que tem o ideal. O que é o calorímetro ideal? O calorímetro ideal é um recipiente, é um pote, no qual você pode colocar qualquer corpo, qualquer coisa, e quando você fechar ele, nem o calorímetro, nem aquele corpo vão trocar calor nenhum com o meio externo. Agora, eu gostaria de lembrar que esse é apenas o calorímetro ideal, né? Na realidade, o calorímetro troca sim um pouco de calor com o meio externo, assim como o corpo que está dentro dele vai trocar um pouco de calor com o próprio calorímetro e, consequentemente, com o meio externo. Tá? Só que assim, o calorímetro é muito bom como um recipiente termicamente isolado. E por quê? É por um motivo simples. É porque ele protege contra as 3 formas de propagação do calor. Bom, a primeira forma de propagação do calor é a transmissão. A transmissão é a propagação do calor que acontece em um meio material. É o que acontece, por exemplo, quando você pega a colher, mergulha ela na panela muito quente, né, uma panela que está no fogo, por exemplo, vai mexer, sei lá, uma sopa, vai cozinhar ali o arroz. E se você estiver usando uma colher de metal, se você deixar aquela colher ali, logo você vai sentir quente na sua mão. Por quê? Porque o calor se propagou da ponta da colher até o cabo. Ele foi transmitido da ponta da colher até o cabo. E aí o que dá conta dessa forma de propagação do calor? É esse isolante térmico aqui, ó. As paredes do calorímetro são feitas de um isolante térmico, né? E esse suporte. Por quê? O objeto que você pegar vai estar dentro desse vaso de metal, né? Vai estar dentro aqui. Aqui a gente pode ver que tem uma água dentro desse vaso de metal. E aí esse vaso de metal vai estar em contato com esse suporte. E o que esse suporte vão fazer? Eles vão fazer com que o contato do vaso de metal com a parede do calorímetro seja muito pequeno. Então, com essa superfície de contato pequena, a transmissão vai ser muito pequena. E essa transmissão que acontecer, eventualmente, ela vai ser menor ainda. Por quê? Porque essa parede é de um isolante térmico. Isso vai garantir o quê? Que que a temperatura dessa parede varie muito pouco, ou seja, que essa parede troque pouquíssimo calor com o meio externo. Para a gente pensar no isolante térmico, é só pensar no isopor, né? Muita gente aí já deve ter enchido um isopor de gelo e botado as bebidas ali dentro, né? Para fazer um churrasco, para fazer uma festa, o que quer que tenha sido. E o que você nota? Que você tampa aquele isopor, deixa as bebidas ali no gelo, e o gelo demora mais a derreter do que se ele estivesse do lado de fora, e as bebidas ficam geladas por mais tempo. Até se você colocar ele em uma areia da praia, por exemplo, que está quente. Por quê? Porque o isopor ele é um isolante térmico, né? A temperatura dele varia pouco, então ele troca menos calor com o meio externo, beleza? Com relação à segunda forma de propagação do calor, que é a convecção, que está relacionada com as correntes de fluidos. Um fluido que tem uma fonte de calor embaixo, o fluido aquece, ele diminui a densidade e sobe. Quando ele chega lá em cima, está longe da fonte de calor, aumenta a densidade e desce. E aí fica essa corrente, e aí o calor vai sendo levado lá para cima. É só tampar o calorímetro, né? A tampa do calorímetro também é um isolante térmico, então se ele está tampado, ó, botou a tampa aqui em cima, acabou, não tem convecção. E aí, por fim, a terceira forma de propagação do calor é a radiação, né? Que é o calor que se propaga por meio da radiação eletromagnética, que é o caso do Sol, por exemplo. O calor que a gente recebe do Sol vem por meio da radiação ultravioleta, né? Que é justamente uma forma de radiação, porque o calor do Sol não vem por transmissão, né? O espaço é o vácuo, é o vazio, não tem nada, então não tem como o calor se propagar por transmissão, então ele vem por meio da radiação. E como é que o calorímetro dá conta disso? É justamente com esse vaso de metal. Por quê? Porque o metal vai refletir essa radiação, né? Ele vai absorver pouco e ele vai refletir a maior parte. É só pensar no espelho, né? O metal, a superfície do metal talvez um pouco menos, mas ela é reflexiva, assim como o espelho, né? O espelho vai refletir a maior parte do que chega nele. Então o metal vai refletir essa radiação e não vai se aquecer quase nada, é desprezível que o metal se aquece. Bem, agora que a gente já conhece o calorímetro, a gente pode entender esse princípio geral das trocas de calor. O que é isso? Como é que funciona esse princípio geral das trocas de calor? E por que a gente precisava conhecer o calorímetro? Porque ele fala sobre uma situação ideal, né? Uma situação na qual os corpos envolvidos estão isolados termicamente. Ou seja,
Eles não trocam calor com o meio externo, só entre eles mesmos. E aí, nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte. Se dois ou mais corpos trocam calor exclusivamente entre si, ou seja, se esses dois corpos estão termicamente isolados, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas por esses corpos até o estabelecimento do equilíbrio é nula. E aí, geralmente, os corpos que estão trocando calor exclusivamente entre si, nas questões, aí, na maior parte das vezes, eles vão estar dentro de um calorímetro ideal. E aí, para entender esse princípio é fácil, né? É só a gente pensar em, sei lá, um calorímetro ideal e um cubo de gelo, ou sei lá, melhor que um cubo de gelo, um pedaço de metal que está a menos de 20 graus Celsius. E aí você bota ele lá dentro do calorímetro. E aí você vai e pega uma brasa que está bem mais quente, a, sei lá, 70 graus Celsius. Uma brasa relativamente fria. E aí você joga ela lá dentro do calorímetro. A quantidade de calor que aquele metal receber só pode vir da brasa. Por quê? Porque o calorímetro ideal não troca calor com eles, o calor do meio externo não entra, então o único calor que aquele metal pode receber vem da brasa. E, consequentemente, o único calor que a brasa ceder vai para o metal. Então, a gente pode dizer a quantidade de calor cedida pela brasa é igual à quantidade de calor recebida pelo metal. E então, a gente chega aí, matematicamente, isso vai ser expresso por isso aqui. Ó. A quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo, mais a quantidade de calor cedida ou recebida pelo outro corpo, que está dentro daquele recipiente termicamente isolado, vai ser igual a zero. Tá? E a gente também pode expressar dessa outra forma aqui. Beleza? Bom, uma coisa que é importante a gente saber é que em alguns problemas o calorímetro não vai ser ideal. Vai ser aquela situação que eu falei. Ele vai participar um pouco das trocas de calor. Nesses casos, a gente deve empregar a relação entre a capacidade térmica do calorímetro, a variação de temperatura sofrida por ele e a quantidade de calor trocada por ele. E aí o que vai acontecer? Provavelmente, duas dessas grandezas vão ser dadas, beleza? E aí aqui, ó, é o que vai aqui embaixo, é o que vai acontecer quando a gente tiver dois corpos dentro de um calorímetro que não é ideal, né? A quantidade de calor recebida ou cedida pelo calorímetro, mais as quantidades de calor recebidas ou cedidas pelos dois outros corpos vão ter soma igual a zero. E aqui está uma expressão da capacidade, não, é uma relação entre quantidade de calor, capacidade térmica e variação de temperatura do calorímetro. E aqui eu separei uma questão para a gente fazer. Num calorímetro de capacidade térmica 8 calorias por grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico 0,4 calorias por grama grau Celsius, perdão. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. Determina a temperatura inicial desse líquido. Bem, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar aquela expressão a gente vai usar a equação fundamental da calorimetria aplicada com essa capacidade térmica aqui para determinar a quantidade de calor que o calorímetro recebeu. E aí, ela vai ser igual à variação de temperatura do calorímetro vezes a sua capacidade térmica. A variação de temperatura a gente consegue encontrar e a capacidade térmica é um dado, né? Então a variação de temperatura é 50 menos 10, que vai dar 40, e a capacidade térmica é 8 calorias por grau Celsius. E aí a gente descobre que o calorímetro recebeu 320 calorias. Aí o que a gente sabe também? A gente sabe, pelo princípio geral das trocas de calor, que se o calorímetro recebeu 320 calorias, o outro corpo necessariamente cedeu 320 calorias. Então a quantidade de calor que o outro corpo cedeu é aqui, ó, 320 calorias. Menos 320, o sinal de menos significa que ele cedeu. E agora nós vamos para os cálculos. A gente vai usar novamente a equação fundamental da calorimetria, né? Porque a gente já conhece a quantidade de calor aqui, ó. A gente já conhece. A gente conhece a massa do líquido, que é um dado, e a gente conhece o seu calor específico. Então a gente vai conseguir descobrir isso aqui, a variação de temperatura. Beleza? Aí agora vamos botar tudo na equação, né? 200 a massa, vezes o calor específico, 0,4, ou 4 sobre 10, vezes ΔT é menos 320. Aí fazendo os cálculos aqui, a gente vai ver que a variação de temperatura foi menos 4, beleza? E a variação de temperatura é aqui, temperatura final menos a temperatura inicial, isso aqui vai dar menos 4, fazendo as contas, a gente encontra que a temperatura inicial foi 54 graus Celsius. Bem, até agora a gente vem vendo fenômenos de variação de temperatura, né? E como eu falei no início da aula, quando a temperatura varia,
Isso é em razão do calor sensível, né? O calor é o mesmo e tal, mas a classificação que a gente dá para ele é diferente. E existe outro tipo, que é o calor latente. Então agora vamos dedicar um tempinho para tentar entender aí o calor latente. O que é esse calor latente? Ele é comumente representado por L maiúsculo e ele é a grandeza que mede a quantidade de calor necessária para fazer com que 1 grama de uma determinada substância realize uma mudança de fase. Tá? E aí essa grandeza, o calor latente, ele é muito semelhante ao calor específico, tá? Ou até mesmo a capacidade térmica. Por quê? Porque, primeiro, ele relaciona a quantidade de calor cedido ou recebida com massa. Segundo, ele muda de acordo com a substância, muda de acordo com o material. E terceiro, ele muda de acordo com o estado de agregação. Tá? Então, por exemplo, o ferro ele tem um determinado calor latente para fusão. Né? Então, se a gente quer pegar uma barra de ferro e quer saber quantas calorias a gente vai ter que fornecer para ela fundir, para ela virar líquida, isso vai ser uma quantidade de energia diferente da que a gente vai ter que dar para o ferro líquido, para aquele mesmo ferro líquido, para que ele vire gás, vapor de ferro. Né? Essa grandeza ela é expressa em calorias por grama, né? Então ela expressa justamente isso. Ela expressa aqui, ela expressa aqui quantas calorias a gente tem que dar para 1 grama, para ele fazer a mudança de estado. E aí, se a gente pegar um corpo qualquer, com mais de 1 grama, como é que a gente obtém a quantidade de calor que a gente tem que dar para ele realizar uma determinada mudança de fase? A gente multiplica o seu calor latente pela sua massa. Beleza? E aí, eu vou separar aqui um último exercício para a gente fazer. Fez-se uma cavidade num grande bloco de gelo a 0 graus Celsius, e no seu interior colocou-se um corpo sólido de massa 16 gramas a 100 graus Celsius. Estando o sistema isolado termicamente do meio exterior, verificou-se, após o equilíbrio térmico, que se formaram 2,5 gramas de água líquida. Determine o calor específico do material que constitui o corpo. Bem, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que usar aquele princípio fundamental das trocas de calor, né? Porque os corpos estão termicamente isolados, como ele diz no enunciado, e a gente vai ter que usar outra noção, né? Que eu também acho que já tinha comentado no início da aula, que é o seguinte. O gelo é feito de água, todo mundo sabe. A água é uma substância pura. E substâncias puras não variam a sua temperatura nas mudanças de fase. Né? E na maior parte das vezes, a gente vai receber aí uma substância pura para trabalhar. E beleza, o que a gente faz agora? A gente sabe que ele fala que esse bloco de gelo é grande por quê? Porque ele tem uma massa indeterminada. Tá? Então, vamos começar a trabalhar aqui. A quantidade de calor recebida pelo gelo é igual à quantidade de calor cedida pelo corpo, tá? Isso está expresso aqui. E aí a gente consegue determinar a quantidade de calor recebida pelo gelo. Por quê? Porque a gente sabe a massa de gelo que derreteu e foi dado para a gente aqui embaixo o calor latente de fusão do gelo. Beleza? Então a gente vai usar aquela expressãozinha que foi apresentada no slide anterior, que está aqui, para determinar a massa de gelo que derreteu. Beleza? A massa de gelo para determinar a quantidade de calor que o gelo recebeu. A massa de gelo que derreteu foi 2,5 gramas e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Logo, o gelo recebeu 200 calorias. Se o gelo recebeu 200 calorias, significa que o corpo cedeu 200 calorias. Aí agora, a gente já tem a quantidade de calor cedida pelo corpo. A gente tem a quantidade de calor cedida pelo corpo, a gente conhece a sua massa e a gente também conhece a temperatura inicial e a temperatura final. Por quê? Porque se nem todo o gelo derreteu, significa que aquele sistema continua a 0 graus Celsius. Então, a gente tem um bloco, como diz o enunciado, a gente tem um bloco de gelo grande, do qual apenas 2,5 gramas derreteram. Tá? E aí, como o gelo que está se fundindo, ele fica a 0 graus Celsius, aquele sistema todo está a 0 graus Celsius. Beleza? Então, a gente tem a massa e a variação de temperatura. E agora a gente vai achar o calor específico. Bem, vamos fazer aqui a matemática, né? Aqui a gente tem a quantidade de calor cedida, aqui a gente tem a massa e a variação de temperatura, e aí fazendo as contas a gente chega aqui 1.600 dividido por menos 200, né? menos 1.600 dividido por menos 200, e aí isso vai dar 1/8, que dá aproximadamente 0,125 calorias por grama grau Celsius. Bem, essa foi a aula,
Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Muito obrigado pela atenção e pela audiência de vocês e até a próxima.